Temos que ter uma boa comunicação com nós mesmos. Pensar aquilo que convém de nós mesmos. Nem pensar nem bem nem mal. Não pensar que nós somos demais, mas também não pensar que nós somos o verme, do cocô, do cavalo, do bandido. Então nós temos que pensar que nós somos filhos de Deus. Mas não que nós podemos sair voando aí com uma capinha de santidade aí. Não podemos. Que nem muitas pessoas aí chegam assim, a paz do Senhor. Tipo, quando te dá, né? Ou então, que nem o pastor fala assim, não me toca que você vai tirar minha unção. O que é isso? Então assim, a gente tem que ter uma boa comunicação com a gente mesmo. Então olha só, na Bíblia lá em Mateus 9, então diz que tinha uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E ela tinha gastado toda a fortuna dela tentando se curar e não curava. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar. E daí que diz o versículo aqui, ó, Mateus 9, 21 diz assim, ó, então ela disse, eu vou ser curada. Porque ela dizia consigo mesmo, se eu tocar somente a capa, ficarei curada. Ela estava falando para quem mesmo? Ela está dizendo para ela mesma. Eu falava consigo mesmo, se eu tocar na capa dele, eu vou ser curado. Ela não estava falando para o mundo, ela não estava falando para os outros, e ninguém estava falando isso para ela. Ela falou com ela mesma, eu vou ser curada. E a hora que ela tocou, foi exatamente o que aconteceu. Que Jesus até se admirou e falou assim, quem que me tocou? De mim saiu virtude ou poder. Então, Jesus ficou assustado, se é que pode se dizer assustado, né? Ficou maravilhado, né? Com a atitude, mas ela dizia com ela mesma. Então, diga para você mesmo, diga em voz alta, fala, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou uma pessoa assim, eu sou, entendeu? E fala aquilo que a palavra diz que você é, e para de dizer aquilo que o mundo diz que você é, para de pensar coisas ruins de você mesmo, você deve pensar aquilo que Deus está falando que você é. E quando ele está falando, você está pecando nisso, então fala, eu era até ontem, hoje eu estou mudado em nome de Jesus. Então, mas fala consigo mesmo, você deve ter uma boa comunicação com você mesmo. Então você deve se comunicar bem com você mesmo. Amém? É para isso então também que existe a cura interior. Foi por isso que a gente falou sobre a cura da alma. Porque você não tem como se comunicar bem com você mesmo com a sua alma toda arrebentada. Não tem como. Por quê? Você vai continuar pensando que você é aquilo lá, né? Você é burro, feio, gordo, pobre, e sei lá o que mais que falaram para você, como falaram para mim. Essa é a estratégia do diabo para praticamente 90% das pessoas. Falar que você não é nada. Para se comunicar bem também, você deve conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tira todos os sofismas. O que é sofisma? É uma mentira que parece verdade. Sofisma é uma mentira que parece verdade. Então, vou te dar um exemplo de sofisma bem clássico. É assim, jogar comida fora é pecado. A pessoa é categórica, minha mãe era categórica em falar isso. As pessoas da minha época, pelo menos, né, eram categóricas em dizer, jogar comida fora é pecado. Fui procurar na Bíblia, até hoje eu estou procurando. Não tem nada de pecado nisso. Fala assim, não é bom não, porque se você está jogando fora, você está esbanjando. Né? Então quer dizer que você não vai prosperar. Mas não quer dizer que é pecado. Deus não falou, é pecado jogar comida fora. Deus não falou isso. Então, cuidado, é um sofisma. Eu não estou dizendo que é bom jogar comida fora, gente. Não estou fazendo uma apologia a jogar comida fora, nem nada disso. Só quero que você entenda, a palavra de Deus não diz nada sobre isso. Não diz nada. E daí a gente acredita numa coisa achando que é verdade, e não é. Faz sentido, por isso que chama sofisma. É uma coisa, faz sentido, mas não é verdade. Não é verdade. Então, cuidado com o sofisma. A gente deve conhecer com quem nós estamos falando e a cultura dessa pessoa. Então, casamentos entre pessoas de outras nacionalidades costumam ter muita briga, muito problema. Por quê? Porque são culturas diferentes. As pessoas em si já são diferentes, já dá briga por si só. Aí quando é de uma outra cultura, então, aí o bicho pega geral. É feio o negócio. Por exemplo, eu e a Val, a gente é só de outro estado, né? E eu ficava muito bravo no começo, quando eu comecei a namorar com ela. Porque eu falava assim, você vai se arrumar pra gente sair? Ela falava assim, agorinha. Vocês são de São Paulo, o que você vai pensar disso? Porque eu pensava assim, agorinha é imediatamente, eu estou fazendo isso agora. É isso que eu pensava, agorinha para mim era assim, eu vou fazer. Né? Mas o agorinha para eles, lá de Goiás, lá, é daqui 30 minutos, é daqui a pouco, é daqui 1 hora. Tipo assim, aí eu ficava esperando que nem um bobo, assim, mas você não falou que vai se arrumar? É agorinha. Então você fala, para tudo. Quando você fala agorinha, o que você quer dizer? Daqui a 1 hora. Aí foi que eu fui entender. Então, mas assim, eu ficava bravo, graças a Deus a gente não chegou a discutir por causa disso, mas o que é? Então, a cultura dela é diferente da minha. O jeito de falar dela é diferente do meu. Então, você tem que tomar cuidado com a cultura.
Dá outro exemplo. O dentista foi para o Amazonas e estava tratando lá do pessoal, e daí ele tratou de um rapaz e disse assim, olha, agora para curar isso aí, né, nada de café na boca, hein? Nada de café quente. Não, né? Nada de café quente na boca. Aí tá. O rapaz foi, voltou no outro dia com a boca mais inchada do que estava, mais inflamada do que estava. Aí falou, mas você fez o que eu mandei? O rapaz falou, eu fiz o que o senhor mandou, eu nadei de café na boca. Então é nada de café na boca, só que lá é muito rio, a pessoa só vive na beira do rio. Então quando ele falou nada de café na boca, ele entendeu, vou nadar de café na boca. Então não é nadar no verbo, era nada de não. Então, por quê? Porque a cultura dele lá, nadar, vou nadar de café na boca. Então, é o quê? Erro de comunicação por causa da cultura. O livro de Marcos, por exemplo, ele não tem genealogia. Genealogia é aqueles nomes, né? Filho de tal, que é filho de tal, que é filho de tal. Então, em Marcos não tem. Por que Marcos não tem? Porque Marcos foi escrito exatamente para os não-judeus, para os gentios. Pessoas que não valorizavam isso. Então, o livro de Marcos, né, poderia ser dito assim que ele é o filme da vida de Jesus. Por quê? Porque ele corta todas as cenas monótonas e já vai para os milagres. Né? Ele corta os discursos e vai para os milagres. Por quê? Porque ele estava sendo falado para um povo que não dava valor à genealogia. Já o livro de Mateus foi escrito exatamente para judeu, então precisava ter lá genealogia de Jesus e aquela coisa toda. Tem coisa que não é explicada nos outros livros. Por exemplo, lá no tanque de Betesda, lá, explica para a gente por que acontecia no tanque de Betesda. Aí está lá em parênteses lá, porque de tempo em tempo descia um anjo e mexia as águas e o povo era curado. Mas quem lesse aquilo lá, eles já sabiam, eles eram de lá, então eles sabiam por que a pessoa estava lá no tanque. Agora, para a gente que não sabe, a gente não viveu lá, então tinha que ter essa informação adicional, que foi exatamente adicional. Foi para a gente entender por que eles estavam lá. Como assim? Por que eles estavam naquele tanque? Não fazia sentido para a gente. Então teve que ser colocado exatamente essa frase, porque de tempo em tempo descia um anjo e mexia as águas. Então era uma informação que só quem estava lá sabia. Nós não saberíamos nunca se não tivesse sido adicionado. Então a cultura deles, com certeza ele ia saber. A nossa nunca ia saber disso. Então você deve saber com quem você está falando, com a cultura que você está lidando. A gente aqui tem muito problema com isso também. Então, por exemplo, nós, né, de lá, a gente tem o costume de apertar a mão, né? E por que a gente faz isso? É uma comunicação, não verbal, mas uma comunicação dizendo que você está desarmado. Por quê? Porque na época das batalhas, então você andava com a sua espada na mão. Então o que acontecia? Se você ia para a guerra, não teria como você dar por de mão porque você estava armado. Então, como que você demonstrava que você queria paz? Exatamente, guardava a espada e estendia a mão. Não posso te atacar de mão vazia. Aí, esse foi levado para o Brasil, né? Agora a cultura daqui é exatamente ficar assim. Porque você cobre a mão direita e daí você não poderia sacar a espada. Então, uma cultura diferente. Uma maneira diferente de dizer que eu estou desarmado, eu estou querendo uma amizade, né? Não estou querendo guerra. Então, um gesto, uma maneira de comunicar que era além da comunicação. Porque se eram dois povos que não falavam a mesma língua, como que você demonstraria que você não queria brigar? Com gesto. Então, se você estendia a mão, você estava desarmado. Se você ficasse com as mãos cruzadas para baixo, você estava desarmado. Então, teria que ser um gesto, não poderia ser palavra, porque eram povos diferentes que estavam lutando muitas vezes. Então, foi criado uma maneira de se comunicar. Então, nós temos que saber sobre a cultura. Amém? A gente não deve, logicamente, mentir e evitar reclamar e murmurar. Então, a gente não deve mentir, porque mentir acaba com a comunicação. Então, no primeiro momento que você mente, de repente a comunicação está fluindo muito bem. Mas uma vez que for descoberta a sua mentira, a comunicação vai ser cessada, vai acabar. Vai acabar. 1 Pedro 2:1 diz assim, ó, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Então, nós temos que deixar todas essas coisas. Contava uma história mais ou menos assim. Então, velhos amigos que faziam muito tempo que não se viam, um foi visitar o outro. Então, chegando um amigo na casa, bateu na porta, o outro abriu. Quando ele abriu a porta, né? Ah, tudo bem, como vai? Entrou um cachorro junto. Entrou um cachorro junto com o amigo. Eles sentaram na sala, né? Com aquela cara assim de desconforto. E continuaram conversando, né? E tal, e um olhando para o outro. Aí começou a se ouvir barulho na cozinha do cachorro destruindo tudo.
Aí um olhou para a cara do outro e continuaram a conversa, né? Aí a visita pegou, né, e falou: olha, tá bom, eu já vou indo. Aí se levantou para ir embora. Aí quando chegou na porta, aí o dono da casa disse: mas você não vai levar seu cachorro? Ele falou: meu cachorro? Não é seu cachorro? Porque a hora que eu entrei, ele entrou comigo. Moral da história: comunique. Moral da história: seja sincero. Pare de fingimento. Se você não está gostando de uma coisa, fala. Fala. Por quê? Porque de repente você está sendo incomodado por uma coisa que o outro também está sendo incomodado e ninguém fala. E ninguém fala. Então assim, o cachorro não era de ninguém. E a casa foi destruída por quê? Porque ele não quis ser sincero. Porque se fosse na minha casa, quando ele falou: por favor, deixa seu cachorro lá fora lá. Daí, meu cachorro não é seu? Aí a gente já ia resolver o problema. Entendeu? Então são coisas que acontecem e que são erros de comunicação. E a gente deve ser, então, sincero, não mentir e não fingir. Parar com essas coisas. Amém? Deve ter coerência no que se fala e no que se faz. Então, se eu chegasse aqui, por exemplo, gritando: fiquem calmos, fiquem calmos. Faz sentido o que eu estou falando com o que eu quero que vocês façam? Por quê? Porque é incoerente. É incoerente. Então, aquilo que eu faço deve fazer sentido com o que eu estou fazendo. Então, não adianta eu gritar para você ficar calmo. Se eu não estou calmo, como que eu vou falar para você ficar? Então, o que diz a palavra de Deus? Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disto vem do maligno. Então, você falou sim, é sim. Você falou não, é não. Daqui 10 minutos, continua sendo não. Daqui 20 minutos, é não. Se você não tem uma resposta, não responde. Mas se você disser sim, vai ter que ser sim. Se você disser não, vai ter que ser não. O que passa disso é do maligno. Não é coerente com o que você falou. Você não está fazendo aquilo que você falou. Então, principalmente assim, para ensinar as crianças, não cedam daqui 10 minutos. Se você falou não, é não, e acabou. Se você falou não, é não. Se você falou daqui 10 minutos, então seja daqui 10 minutos. Por quê? Porque você está sendo incoerente. A criança não consegue entender, então ela vai achar que ela pode ganhar você. Ela não está entendendo o seu não, ela não está entendendo o seu sim. Ela está entendendo que se eu continuar insistindo, eu vou conseguir o que eu quero. É isso que você está passando para ela, é a mensagem que você está dando. Que você não tem um sim, não tem um não. Você insistir, você consegue. Então, é isso que você está passando. Então, seja coerente, porque a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno, né? Então, tenha coerência com aquilo que você está falando. Amém? Quando você não entende, você deve perguntar de novo. Mesmo que você saiba que a pessoa vai ficar brava, mesmo que você está com medo de falar, mas se você não entendeu, pergunta de novo. Um dos maiores erros de comunicação que existe é você não entender, e daí você, por medo, ou por qualquer outro motivo, você não pergunta de novo. E daí, como você não perguntou de novo e você não entendeu, então você vai acabar fazendo errado. Por exemplo, os discípulos, eles tiveram esse problema. Jesus falou algumas coisas para eles, mas lá em Marcos 9,32 diz assim, mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Aí quando Jesus foi crucificado, aí eles ficaram tudo perdidos. Por quê? Porque eles não entenderam e também não perguntaram. Não é que eles não creram, eles não entenderam. Não entenderam. Por quê? Porque não perguntaram. Então, você subentende alguma coisa, e daí você acha que está indo bem, e quando pensa que não, começa a desmoronar. Mas por quê? Porque você entendeu errado. E daí você não quis perguntar. Então, tente tirar suas dúvidas. Por mais que a pessoa venha falar, você não ouviu o que eu estou falando? Presta atenção. Mas você entendeu. Então, cuidado, é melhor você tomar uma bronca, mas fazer depois de certo, do que você tomar as duas broncas, né? Primeiro que você não entendeu, depois que você fez errado. Quando você entende, responde. Responde que você entendeu, responde que você entendeu. Então, quando nós temos um relacionamento, e é isso que a comunicação traz, relacionamento, se você entendeu, você tem que responder. Então, o diálogo é isso, senão é um monólogo. É você ouvindo a pessoa falar. Então, quando você está tendo relacionamento, então você deve responder sobre isso. Então, lá em Mateus 13:51 diz assim, olha, e Jesus disse-lhes, entendestes essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Entendido. Então, Deus te pergunta muitas coisas. Aí muitas vezes você não responde. Aí quando você pergunta para ele, você quer que ele responda. E aí? Não existe relacionamento sem comunicação. Se você não responde a Deus, se você não corresponde a Deus, Deus também não vai corresponder com você. Então, saiba disso. Você tem que corresponder.
Em Jó 13, 22 diz assim, ó, chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei e tu me responderás. Então, chama, pois eu responderei. Lá em Ezequiel clama a mim e eu responderei. Então, assim, se você chamar a Deus, Deus vai te responder. Agora, e quando Ele te chamar, você vai responder? É por isso que a gente cantou aquela música, me envia, estou aqui. Estou aqui para quê? Para te ouvir, para responder o que Deus está falando com você. Você deve responder. Então, se você só vem aqui na igreja e só ouve isso aqui e não muda a sua vida, você não está respondendo. Aí, a hora que você quiser resposta de Deus, Deus te responde se Ele quiser também. Você não está tendo relacionamento com Deus. Por quê? Você não responde. Então, responda a Deus. Deus está te falando, responde. É comunicação. Tem que haver resposta. Amém? Então, quando Samuel estava lá no templo, Deus chamou Samuel. E ele correu para o sacerdote, dizendo, estou aqui, Senhor. E daí por 3 vezes aconteceu isso. Samuel, Samuel. E ele ia e corria. Na 3ª vez o sacerdote falou, olha, quando te chamar de novo, e se te chamar de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Então, o que quer dizer? Eu estou aqui, pode falar, agora eu estou te ouvindo. Eu estou tendo uma conversa com Deus, estou tendo um relacionamento. Então, quando Deus te chamar, então, olha, fala porque o teu servo ouve. O bispo César às vezes está pregando aqui, né? E daí de repente, eu acredito que ele ouve, Deus dando um toquezinho nele, ele para tudo e fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Por quê? Não interessa o que eu estou fazendo, interessa se Deus está querendo falar comigo, eu tenho que parar para ouvir. É o que a gente cantou, né? Fala comigo, eu preciso te ouvir. Qualquer momento eu paro tudo para escutar. Então não interessa se eu estou pregando, se eu estou dirigindo, fala assim, se você sentir Deus querendo falar com você, responda. Fala, Deus, fala que o teu servo ouve. Aí Deus começa a falar com você. Agora, quando você não responde aos impulsos, e muitas vezes você não responde porque você nem sabe que é Deus, então não vai haver relacionamento. Então é difícil dizer que você vai sentir, você vai perceber alguma coisa em você, que é o Espírito Santo. E daí, quando você perceber isso, você fala isso. Porque se for Deus, vai falar com você. E se não for, Deus não vai deixar falar com você. Em nome de Jesus. Deus não vai deixar falar com você. Então, se você sentir que Deus quer falar com você, para e fala. Fala que o teu servo ouve. Não precisa ser para ninguém ouvir. Não precisa ser para ninguém ouvir. Mas daí Deus sabe que você está sensível. E Deus, em nome de Jesus, essa semana vai começar a fazer o teste com você, hein? Vai começar a te dar uns cutucão aí para ver se você vai ouvir mesmo. Amém? Falar e não esperar a resposta é terrível. Então imagina que, vocês podem fazer isso aqui para mim? E sai. Eu não dei nem chance de você falar sim ou não. Aí você fica naquela, e agora? Agora eu faço, se ele voltar e não está feito, e você fica perdido, por quê? Porque eu nem esperei a resposta. Então isso causa desconforto em quem está ouvindo. Então, se você falou alguma coisa, espere a resposta. Espere a resposta. Então, se a pessoa saiu, deixou você falando, peraí que eu vou responder. Não deixa a pessoa sair sem você dar a resposta. Eu não estou falando isso questão de discussão, gente. Estou falando assim, questão de, realmente, resposta àquilo que a pessoa falou. Não é para discutir isso, né? Não deixar a pessoa ir embora, né? Se a pessoa quer discutir e está saindo, melhor ainda, vai com Deus, em nome de Jesus. Né? Agora, questão de problemas, questão de coisa assim, não deixa a pessoa ir sem uma resposta. Porque, às vezes, a pessoa sai, vem falar uma coisa para você e está esperando que você faça aquilo que você, de repente, nem pode fazer, só que você não comunicou para ela, porque ela não quis. Mas o que vai gerar isso depois? Briga. Vai gerar problema. Então, você tem que avisar na hora. Fala assim, eu não posso fazer isso. E não deixa a pessoa sair sem resposta. Então, geralmente, quem faz esse tipo de coisa, quem quer, é o agressivo. Né? Que exatamente, para não deixar você falar. Para você ficar coagido a fazer aquilo que a pessoa quer. Então, é o agressivo que faz esse tipo de coisa mesmo. Então, é com esse que você deve ter cuidado. Porque pessoas agressivas que geralmente agem assim. Mas na correria, que é esse Japão aqui também, muitas vezes a gente acaba fazendo sem querer. Né, dentro de casa, lá, você está tão na correria, pega isso aí para mim, nem espera as pessoas falar, não posso pegar, não posso fazer isso agora. Aí você já está correndo lá, fala, você não pegou o negócio ainda. Então assim, correria. E você sabe que essas coisas acontecem dentro de casa. Depois na hora de sair, está com compromisso, mas você não pegou, eu te pedi. Fala, mas a pessoa estava ocupada também, e nem deu tempo de te responder, porque você não deu tempo. Então, pare para ouvir, amém? Então, seja direto. Tem pessoas que costumam enrolar para falar. Enrolar. Então, principalmente com homem, mulheres, principalmente com homem, não enrola muito não, porque o homem não tem paciência de ouvir.
O homem é muito objetivo. Ele fala que ele quer isso aqui e pronto, acabou. Né? A gente é objetivo. Se você começa contando lá da sua avó, da sua tataravó, para chegar naquilo que você quer lá, com 2 minutos a gente já fechou o canal, você não está ouvindo mais nada que você está falando. Não está ouvindo mais nada. Aí a hora que você fala assim, entendeu? Hã? Por quê? O cérebro do homem é assim, não é uma culpa nossa. A gente é assim, a gente é objetivo. Então assim, você quer uma coisa? Fala, quero. Não quero isso, não quero. Não fica dando indireta, porque o homem não pega indireta, gente. Então, cuidado, o homem não pega indireta. Se você quer um brinco, fala, olha, me compra esse brinco. Se você fala, eu estava vendo um catálogo assim, olha que brinco bonito. Ele não vai entender que ele quer um presente. Não vai entender, gente. Não fica dando indireta. Vai lá e fala assim, eu quero isso aqui, ó. Ele, tá bom, peraí, vou juntar dinheiro, vou tentar. Ou ele vai te dar uma resposta. Mas se você ficar tentando com indireta, você não vai conseguir o que você quer. E você ainda vai ficar chateado, frustrado, vai achar que a pessoa não se importa com você, e não é nada disso. Não é nada disso. Então, homem é muito direto, então seja direto. Ó, um exemplo. Jesus chegou para o servo Batimeu, depois dele gritar, se esgoelar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo todo, cala a boca, cala a boca. E ele gritando lá, aí Jesus fala, traz ele. Quando o cego chegou diante de Jesus, olha o que Jesus me pergunta, que queres que eu te faça? Aí ele falou, então, sabe, senhor, eu estava pensando aqui, que de repente, talvez, se o senhor pudesse. Não, ele falou, senhor, que eu veja. Foi direto na lata, então seja feito conforme a sua fé, acabou. Agora, olha o exemplo do outro lá. Então, Jesus chegou no tanque de Betesda lá e tinha um homem que tinha 38 anos que estava lá tentando ser curado. Só como ele era paralítico, toda vez que o anjo mexia as águas, ele não conseguia entrar na água. Aí Jesus chega lá para ele e pergunta, quer ser curado? Aí ele conta a história da vida dele. Porque faz 38 anos que eu estou aqui, e ninguém me ajuda, e por que isso? Olha, mas eu não desisto não, e tal. Daí ele falou, sabe que Jesus, depois que Jesus ouviu toda a ladainha, Jesus falou assim, pega o teu leito e vai embora. Então assim, ele poderia ter sido curado 5 minutos mais cedo, pelo menos, né, do que ter contado toda a história aqui. Então, fica atrasando sua bênção por quê? Seja direto. Pare de enrolar os outros, que ninguém gosta de perder tempo, principalmente aqui no Japão. Então, você tem para falar? Fala. Mas você vai ser rude. É melhor você ser rude do que você ser enrolado. Porque tem gente que você não gosta nem de parar para conversar, por quê? Porque você sabe que a pessoa vai começar lá no pingo do i, lá, coisa que você já sabe, mas, né, já sabe de tudo a história, para chegar e contar um detalhe que de repente você não está sabendo. Então, assim, paciência é um dom, é uma virtude, né? Faz parte do fruto do Espírito, né? Mas, né, não vamos abusar da paciência dos outros, né? Então, vamos ser direto. Esse problema de falar muito chama-se prolixo, com X, né? Então seria prolixo. Então para de falar muito, não compensa, seja direto. Então, aquele negócio de repetir e falar e tal, nem sempre funciona. Não é pelo muito falar. Lembra quando Jesus ensinou a gente a orar? Não é pelo muito falar que a gente consegue o que a gente quer. Então a gente tem que ser objetivo, direto. Não estou falando para você chegar aqui e apontar, seu cabelo está feio, essa roupa não presta. Não é isso que eu estou dizendo de ser direto. Não é isso, né? Isso aí já é ser sem educação, né? Não ter esse mancol, não tem nada a ver com isso. Mas estou dizendo, se você tem alguma coisa, vai e fala, não enrola as pessoas, né? Então, não é pelo muito falar. Então, não tenha medo de se expressar, porque quando a pessoa também tem medo de se expressar, a pessoa começa a enrolar, né? E daí não fala. E daí, quem está ouvindo vai ficando com raiva. A hora que você falar, se a pessoa quiser fazer, né, ela ainda vai fazer. Por que você não pediu logo? Né? Então, pode até fazer o que você quer, mas vai ficar irritado, não tem necessidade. Ou pior, vai ficar com tanta raiva e falar assim, olha, eu poderia até fazer para os mas não vou não. De raiva. Fica me enrolando. Então assim, seja direto. Então, ficar enfeitando as palavras, ficar usando palavra difícil, isso é tudo perda de tempo. Amém? Então, não seja indireto, né? Vá direto para você conseguir logo o seu objetivo. Então, que daí não atrasa o seu objetivo. Amém? Só quero dizer para você então, só para você lembrar. Comunica, né? Parece que não, mas comunica. Tenha sua alma curada. Se você ainda tem alguma raiz de amargura, ore a Deus. Tire isso da sua vida. Mude a sua maneira de como você vê o mundo. Tenha uma boa comunicação com você mesmo. Pense coisas boas de você. Pense como Deus pensa de você. Deus não pensa o mal de ninguém aqui. Deus tem pensamentos bons, pensamentos de paz, para dar o fim que a gente deseja. É isso que você deve pensar de você. Pensamentos de paz para ter aquilo que você deseja em Deus. Conheça com quem você está falando e a cultura que você está lidando, né? Um gesto pode mudar completamente a situação da conversa.
né? Mentir, zetai da me, né? Não minta, não fique reclamando. A gente não gosta de ficar perto de pessoa que só fica reclamando. A gente não gosta, né? Então, tenha coerência naquilo que você fala e faz, né? Então, por quê? Porque senão a pessoa também não vai acreditar em você. Se não entendeu, pergunta de novo. E se entendeu, responde que entendeu, né? Então, se falou, espera a resposta e seja direto. Amém? Então, essas são as dicas dentro da palavra de Deus, gente. Eu não estou falando só de ciência, não. É dentro da palavra de Deus, com um versículo bíblico para você entender que Deus quer que nós nos comuniquemos melhor. Amém?